Esse cara é um encrenqueiro de primeira categoria, mas as coisas mudam quando ele descobre que tem poderes ao beijar acidentalmente uma garota numa escada. Fala galera, Daisuke na área e hoje vamos acompanhar o anime Yamada-kun e as Sete Bruxas. Então já se inscreve aí e deixa o like se você quiser mais resumo de animes. Sem mais enrolação, bora lá. Começamos a história com o Yamada, nosso digníssimo prota, na sala dos professores, levando uma bronca do professor por sempre chegar atrasado, dormir e ser um péssimo aluno. Logo depois aparece a Shirashi, que é uma aluna super calma, que só tira nota boa. Ela entrega o diário de classe pro professor e ele fala pro Yamada seguir o exemplo dela e se tornar um aluno melhor. Claro que ele fica mais pistola ainda, e assim que sai da sala dos professores, ele vê ela subindo as escadas e vai lá para tentar tirar um sarro dela por ser muito certinha, mas acaba caindo das escadas por cima dela. Depois disso, o Yamada acorda na enfermaria, mas ops, ele não estava mais no corpo dele, e sim no dela. Depois de ficar um tempo paralisado processando a informação, ele sai correndo atrás dela, porque se ele estava no corpo dela, provavelmente ela estava no corpo dele, o que é algo bem perigoso na visão do Prota. Quando ele a encontra, ela tá lá sendo a aluna incrível de sempre, só que no corpo dele. Aí todo mundo fica assustado por aquele comportamento por parte dele, e ele entra em crise por estar perdendo a fama de malandrão, e arrasta ela para eles conversarem em outro canto. Então eles vão conversar no terraço. O Yamada tá todo estressado com a situação, mas a Shirashi está bem de boa. Aí ele pergunta se ela realmente entendeu o que estava acontecendo, porque na cabeça dele não tinha como a mina estar tão de boa com aquela situação. E ela diz que não só entendeu, mas que sabia como resolver e humilha ele dizendo que era óbvio, era só eles se jogarem da escada de novo. Depois de toda essa humilhação, o Yamada diz para eles irem imediatamente para as escadas e destrocarem, mas ela recusa dizendo que eles iam desmaiar de novo e ela não queria perder mais aulas. Além disso, ela diz que ele é obrigado a aceitar as condições dela, já que no final das contas foi ele que meteu eles naquela confusão. Então eles combinam de destrocar só no final do dia. Insatisfeito com aquela situação, ele resolve aprontar com o corpo dela. Ele entra no banheiro masculino e depois acaba decepcionando uns caras nerdolas, que eram tipo uns fãs dela por ela ser linda e certinha. Depois de aprontar todas, ele vai relaxar na sombra como se não tivesse feito nada. E aí chegam as amigas da Shirashi para chamar ela para lanchar e ele resolve deixar a maré levar e ir com elas. Quando ele abre o lanche da Shirashi, ele fica surpreso, mas acha o gosto ótimo. Aí do nada as garotas começam a rir e dizem que é melhor eles se prepararem para a próxima aula. O Yamada vai na onda, só que quando ele abre o material da Shirashi, ele se surpreende ao ver tudo rabiscado com os xingamentos, o que era muito estranho, já que ela era uma aluna exemplar. Depois disso, as garotas se despedem e ele vai no armário da Shirashi, mas quando ele abre, ele se surpreende novamente ao caírem muitos livros velhos e ao ver o armário todo rabiscado, que nem estava o material dela. Só que quando ele olha pro lado, tá lá as mesmas meninas rindo de novo. Aí ele percebe que na verdade elas não são amigas da Shirashi, e sim que elas faziam bullying com ela. Depois disso, ele vai atrás da Shirashi para comentar o que aconteceu e ela fala que lamenta por ele ter passado por aquela experiência terrível e diz para eles destrocarem logo de corpo. Aí ele começa a se lembrar de que todas as vezes que ele viu ela estava sozinha. Aí ele diz para manterem um acordo de destrocarem só no fim do dia e que ele daria um jeito naquelas meninas. Só que aí, surpreendentemente, ela fica pistola e fala que ele só causaria problema se metesse. Ele resolve ficar na dele, mas aparentemente a mina que faz bullying foi tirar satisfações com a Shirashi, de por que ela estava conversando com o Yamada no terraço. Só que como quem estava no corpo da Shirashi era o Yamada, ele fica pistola e resolve que ia dar um susto na mina. Mas aí a Shirashi aparece bem na hora e se joga na frente, e acaba levando um mó socão no corpo dele. Só que aí eles começam a conversar com suas próprias personalidades em corpos trocados sem disfarçar. Aí a menina fica completamente assustada e corre. Depois de tantas confusões, eles resolvem destrocar de corpo. Eles voltam na escada e se jogam, mas não dá certo. Eles não entendem o que está acontecendo de errado e continuam se jogando muitas vezes. Depois de tanto tentar, a Shirashi, ainda no corpo do Yamada, lembra que eles não tentaram ainda uma coisa e fala que eles se beijaram quando caíram. Porém, nessa hora parece que ela tocou num ponto fraco do Yamada, porque ele fica todo tímido, sem querer fazer, mas mesmo assim ela vai lá e taca um beijo nele. Só que, de novo, alguém viu eles. No outro dia, eles resolvem trocar de corpo de novo, porque o Yamada tinha um teste para fazer e como ele não tinha boas notas, pediu para Shirashi fazer no lugar dele. Enquanto ela tá lá fazendo o teste no lugar dele, ele fica comendo umas besteiras. Mas aí do nada chega um cara que viu eles no outro dia, e a gente descobre que ele é o Miyamura e que é do conselho estudantil. Eles vão conversar no terraço e o Miyamura mete uns papos de que a Shirashi tinha combinado de sair com ele naquele dia.
Como era o Yamada que estava no corpo, ele fica muito assustado e se perguntando se a Shirashi tinha realmente combinado de sair com aquele cara. Porém, de novo ele deixa a Mara levar. Quando eles estão andando pelos corredores, aparecem os mesmos fãs nerdolas de antes, atrás da Shirashi. Aí o Miyamura resolve dar uma de fortão e vai pra cima deles. Só que aí a gente descobre que na verdade ele é um fracote. Mas aí o Yamada resolve a parada com o estilo dele no corpo da Shirashi. Depois de assistir aquela cena, o Miyamura chama o prota por Yamada, mesmo ele estando no corpo da Shirashi, e diz que tudo aquilo foi um teste, que a Shirashi não tinha combinado com ele de sair, nem nada. Depois de desmascarados, a Shirashi e Yamada destrocam, e vão com Miyamura, que rapidamente entende toda a situação e propõe que entrem para o Clube dos Estudos Sobrenaturais, para que eles usem a sala do clube para trocarem de corpo, já que eles não podem ficar se beijando por toda a escola, né? Depois, o Miyamura fica curioso em relação a como a troca de corpos funciona e pede para testar. A Shirashi não aceita beijar ele, então ele e Yamada acabam se beijando e trocando de corpo. Só que quando eles destrocam, uma mina aleatória aparece e pede para se juntar ao clube. O Yamada fica assustado, mas o Miyamura diz que não tinha muito o que eles fazerem, já que a escola não tinha o sistema de recusar novos membros. Assim, eles acabam tendo que aceitar ela, mas não contam nada sobre os reais motivos do clube existir. Ela fica toda empolgada e acaba mostrando falsas habilidades sobrenaturais e uns objetos também claramente falsos. Depois disso, a mina mexe o pé e eles começam a discutir que é melhor eles fingirem ser um clube. Só que do nada ela reaparece com um monte de material de limpeza e pede a ajuda do Yamada para dar uma geral na sala, já que eles usariam aquele lugar dali em diante. Depois de botar o lixo fora, no caminho de volta, o Yamada vê que está de recuperação, então ele resolve trocar de corpo com a Shirashi para ela fazer as provas por ele. Só que bem na hora que eles vão se beijar, a Ito, que no caso esse é o nome daquela menina aleatória, chega e quase pega eles no flagra, mas por sorte ela não vê nada. Aí a Ito começa a pedir um monte de coisas pra ele, e sempre que ele arranja uma brecha pra tentar trocar de corpo, ela sempre chega na hora. Só que aí o Miyamura aparece e traz uma boa distração, ele dá a ficha de inscrição da Ito no clube pra ela entregar na sala do conselho. Quando finalmente eles acham que vão ter uma chance de trocar de corpo em paz, ela acaba voltando rápido demais, porque a sala do conselho estava fechada e pega os dois no flagra. Ela fica muito pistola porque achava que eles realmente estavam interessados no clube e diz que eles vão pagar por aquilo. No outro dia, ela espalha um boato pela escola que o Yamada e a Shirashi tinham se beijado e que estavam namorando. O Yamada fica desesperado e vai atrás dela para pedir que tire aqueles boatos. Ela nega, então ele acaba trocando de corpo com ela para desmentir tudo aquilo. Ele sai do corpo dela pela escola feito um desalmado, desmentindo pra todo mundo. Só que pra surpresa dele, todo mundo já sabia que era mentira, porque aparentemente a Ito tinha uma fama de inventar umas conversas muito doidas, de alienígena na escola, dentre outras coisas. Então ninguém acreditava nela. Depois dessa confusão toda, ele volta pra se trocar com a Ito, que teoricamente ainda era pra estar desmaiada no corpo dele. Mas quando ele chega lá, não tinha ninguém. Ele fica loucão e vai atrás da Shirashi e do Miyamura para resolver a situação. Quando eles três saem para procurar por ela pela escola, o Yamada começa a ouvir uns boatos estranhos sobre o que ela estava fazendo no corpo dele. Eles não encontram ela, então voltam para a sala do clube. Depois de encontrar o celular dela, eles veem que ela havia marcado um ponto de encontro para pagar por aqueles objetos falsos de antes. Como eles percebem que ela foi enganada, o Yamada vai nesse ponto de encontro e acaba encontrando ela desmaiada no corpo dele. Aí ele resolve dar uma lição nos caras que enganaram ela e fizeram aquilo. Depois de resolver a situação e de trocarem de corpo, a Ito pede desculpas por todas as confusões que ela causou e diz que vai sumir e não vai causar mais problemas pra eles. Só que depois disso tudo, eles dizem que ela não precisa mais ir embora e resolvem aceitá-la no clube. A Ito se empolga e joga o Yamada por cima da Shirashi, aí eles acabam trocando de corpo. Só que depois disso vira baderna, eles começam a fazer praticamente um festival de troca de corpo, que é teoricamente para testar o poder do Yamada. Depois disso, são apresentados pela primeira vez os membros do Conselho Estudantil, que estão debatendo sobre a reabertura do Clube dos Estudos Sobrenaturais e a participação do Miyamura nesse clube. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que tenham gostado. Comentem aí se querem continuação do resumo desse anime e deixem um like e se inscrevam para mais conteúdos de animes.